terrorismo em Brasília, a que ponto chegamos? Difícil, viu? Quando a gente pensa que tem paz nesse Brasil, a gente vê o quanto que a gente tem um trabalho extenso pela frente. Mas vamos lá. Bora pro vídeo, né? Bem, quando a gente pensa que já viu de tudo nesses 4 anos aí que foi o bolsonarismo, mas na verdade não foram só os 4 anos, né? Desde 2012, né, com aquelas manifestações que supostamente eram apartidárias, nós vimos o crescimento do ódio na política. A gente sabe que sempre houve uma rivalidade histórica entre grupos, a gente sabe das disputas, mas isso antes ocorria dentro da normalidade. Aconteciam algumas coisas pontuais, né? Mas eu não me lembro, não me recordo, se alguém souber, nos fale, de caso de morte de militante por conta de ideologia política, a não ser na época da ditadura, né? Esse já é outro momento. Mas pensando aí nas últimas décadas, eu não consigo imaginar um cenário tão caótico como a gente está tendo aqui no Brasil. E sabe o que é o pior disso? É que eu sinto que a grande mídia, parece uma teoria de conspiração, né? Quando se fala grande mídia, a gente lembra dos bolsonaristas também criticando a grande mídia. Mas é um outro ponto. É como eles normalizam isso e como eles não dão a devida importância, né? Acho que assim que terminou as eleições, todas as mídias, até as tradicionais, até as informais, elas tiveram a estratégia decidiram pela estratégia de não divulgar esses atos golpistas. Eu acho que em primeiro momento foi até uma decisão assertiva, mas o que se viu que esse movimento ele não enfraqueceu. Pelo contrário, ele foi se solidificando no ódio. Ele foi começando a se transformar. Eu acho que aquele ponto que não foi dado atenção para eles, eu acho que aquilo motivou eles a radicalizar mais. Então você pode ver que começou a crescer a violência, começaram a depredar caminhões de caminhoneiros que não queriam aderir às paralisações. Você viu lá o caso de tortura de um suposto lá petista sendo que foi descoberto, que disse que estava infiltrado lá no meio. Então, assim, foram indo casos e casos, pequenas coisas, e a gente, acho que de forma errada, tanto da mídia tradicional quanto da mídia alternativa, foi tratar somente com deboche e com desprezo. Eu acho que também isso é um efeito da gente estar cansado já de viver em meio ao caos. A gente já cansou. Eu acho que esse período foi tão turbulento. Eu estou aqui já. Eu acho que já estou há mais de 1 mês e meio sem conseguir gravar um vídeo. Primeiro motivo por falta de tempo e segundo por estar sem cabeça para isso, sabe? Às vezes a gente precisa se desligar porque toda essa tensão, às vezes ela faz mal para a gente. Às vezes não, acho que sempre ela faz mal. E a gente passou por um período aqui no Brasil que foi um período de tensão, era todo o tempo um absurdo. Era cada hora a gente tendo que discutir sobre temas menores que se transformaram em coisas maiores.
era cloroquina, era ministro da Educação chamando universitários de drogados. E era assim, foi uma série de acontecimentos que a gente viveu sempre em tensão. Era o cara lá do Zumbi dos Palmares, um negro racista. Gente, não sei. Eu acho que tudo isso aí vai acumulando, acumulando, chega uma hora que você não consegue, você não quer mais falar disso. E a gente achou que só com a eleição de Lula, ou a não eleição de Bolsonaro, que poderia ter sido outro, mas o único candidato que tinha chances era o Lula, que as coisas se acalmariam. A gente esperou um caos durante a eleição e não depois da eleição. Então, quando o Lula foi eleito, veio aquele alívio. Agora acabou. Mas depois a gente viu que a coisa parece que está ficando pior. Agora a gente está tendo em Brasília atos coordenados terroristas. Eu vou ler aqui a matéria do UOL, depois eu deixo o link aí nos comentários. Bolsonarista George Washington de Souza, suspeito de atos terroristas em Brasília. Afirmou a polícia ter tido outro parceiro na tentativa de explodir sábado um caminhão de combustível na via próxima ao aeroporto da capital federal. Segundo o UOL apurou, a polícia identificou que tratam-se de Alan Diego dos Santos, que teria deixado a cidade. Jorge disse aos agentes que o prenderam, segundo os depoimentos dos policiais, aos quais a reportagem teve acesso, que esteve no acampamento de bolsonaristas em frente ao Exército, na sexta-feira, dia 23, à noite. E ele deixou o artefato explosivo já preparado com Alan. O suspeito afirmou à polícia que acreditava que a bomba seria colocada tão somente em um poste de energia para interromper o abastecimento de eletricidade em Brasília. A reportagem não conseguiu localizar Alan, nem identificar se ele tem advogado de defesa. Quando foi preso e autuado em flagrante sobre acusação de crime de terrorismo, a Polícia Civil anotou na ocorrência que o empresário George indicou 2 pessoas com telefone no Pará para serem avisadas de sua prisão, um amigo e um fazendeiro. O amigo atendeu ao telefonema do suspeito. Segundo familiares de George, ouvidos pela reportagem, ele é dono de um restaurante localizado no posto na cidade de Xingará, a cerca de 800 quilômetros de Belém, e está desde o início de novembro em Brasília, onde alugou um imóvel no qual a polícia apreendeu armas e munições. A polícia acredita que a bomba tenha sido colocada no caminhão de combustível entre a noite de sexta-feira, às 5 horas de sábado, pois na madrugada de sábado que o caminhoneiro foi fazer uma inspeção no veículo e descobriu o explosivo, que continua emulsão de pedreira, e foi desarmado pelo grupo antibomba da Polícia Militar do Distrito Federal. E preso diz que teve ajuda para tentar explodir o caminhão em Brasília. E isso é uma das matérias aqui que está no UOL. É surreal, eu vi li diversas reportagens, assisti diversas outras também, em diversos canais diferentes, para entender um pouco do cenário. Mas o que se sabe é que George Washington, esse que foi preso suspeito pelo atentado, e tudo indica, com provas, com algumas testemunhas que já estão localizando, que tudo se liga a ele. Mas o mais incrível, que aí já se descobriu que ele teve uma reunião, uma audiência pública, com deputados e senadores bolsonaristas. E ele está lá, muito próximo deles. Ele não estava lá no meio do povão, ele estava entre eles. Para discutir voto impresso. Ou seja, ele tem uma ligação intrínseca com esse grupo.
Então, esse é um ato orquestrado. Eu acho que esse aí é só a ponta, é só o soldadinho lá na ponta. Nós temos, nós não, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça que está assumindo, o STF tem que chegar aos mandatários. Porque não adianta prender esses doidinhos que estão na ponta, sendo que quem manda está solto e abastecendo mais outro e enfiando a ideia na cabeça que é para ele explodir, porque eles querem colocar água no chopp, dessa vez não é nem água, né? Bomba no chopp da festa do Lula, que é a posse do Lula, e que ele vai ser empossado. O que eles querem é gerar medo e caos. Essa explosão, segundo os peritos, se fosse executada, ela poderia provocar centenas de mortes. Nós vivemos num país que não é um dos melhores de se viver, vamos dizer assim, pelas desigualdades, até por conta da criminalidade, que também é ligado às desigualdades. Mas não se via atos terroristas aqui. Agora, se eu estiver dentro de um ônibus ou eu uso muito transporte público, se sentar alguém com a camiseta da CBF, camiseta amarela, eu vou ficar com medo. Vai que agora ele esteja lá, vira um homem-bomba, porque isso também já foi descoberto em grupos de Telegram, já tem bolsonarista já se prontificando a amarrar a bomba no corpo e se infiltrar na festa para se autodetonar lá. Eles estão dispostos a tudo. Quando já falamos aqui no canal diversas vezes que eles são uma seita perigosa, e quando é seita, não tem lógica, não tem melindre. Eles fazem. Eles não estão nem aí para a lei, eles não estão nem aí por ser preso. Eu acho que quando eles saem, quando são presos, ainda saem de lá orgulhosos. Você viu lá o Zé Trovão, que a gente descobriu que adorava uns raios, né? Isso é outra história. Sendo diplomado. Até esqueci o nome do artefato agora. Artefato, né? Artefato de luxo de bolsonaristas. Com a tornozeleira eletrônica, lembrei. Com a tornozeleira eletrônica. Você pensa que ele escondeu a tornozeleira eletrônica? Não, ela estava muito bem lá, visível. Ele estava lá exibindo, é como se fosse um relógio de luxo. Que eles têm orgulho. Quanto mais extremo eles forem, mais orgulhosos eles ficam. Porque é disso que esse público deles gostam. Do extremo. E se a gente não se ater a isso, se as instituições não funcionarem corretamente, esse mal que é o bolsonarismo não vai acabar com o Bolsonaro. Bolsonaro e o filhote dele lá tá indo para Miami. Passar lá as férias abraçado com Trump, outro golpista. Agora esses fanáticos ficam aqui, querendo plantar o caos. E as instituições têm que cortar o mal pela raiz. Chega de golpismo. Porque só o fora Bolsonaro não é o suficiente. A gente tem que acabar com o bolsonarismo. É isso, gente. Esse foi mais um Visões de Periferia. E se conseguirmos, vamos fazer aí um vídeo aí nós três, né? O Ivânio Pinheiro e Jânio Trajano, que estão fazendo um vídeo atrás do outro. E para fazer um vídeo de encerramento juntos. É isso aí, galera. Um abraço a todos. Mais uma vez eu falo do Apoia-se. A gente não está tendo adesão no Apoia-se, então é importante que vocês curtam, compartilhem. E um abraço a todos aí.